Está no ar o Diário Econômico PicPay. Economia e mercados em 5 minutos, para você começar bem o dia. Olá, bom dia! Hoje é terça-feira, dia 18 de março de 2025 e esse é o seu Diário Econômico PicPay. O clima otimista imperou no mercado brasileiro após anúncios de novas medidas para estimular o consumo interno na China, adicionando bom humor após os dados de produção industrial e as vendas do varejo ficarem acima das expectativas. Logo, o cenário da economia chinesa movimentou o mercado de commodities, causando uma valorização nos preços, o que ajudou o Ibovespa a encerrar nos 130 mil pontos, uma alta de 1,46%. Além disso, destaque para a alta mais expressiva do cobre diante da queda do dólar por conta das implicações sobre o crescimento da guerra comercial de Trump. A divisa americana encerrou a segunda-feira em queda frente às moedas fortes, pressionada também pelas falas do secretário do Tesouro dos Estados Unidos, que afirmou não haver garantias de que o país evitará uma recessão. A leitura das vendas do varejo por lá ficaram muito abaixo do esperado e o recuo acentuado do índice de atividade industrial, o Empire State, reforçou o cenário de desaceleração da atividade americana. A queda do dólar lá fora ajudou o real, que encerrou nos R$ 5,68, uma retração de 0,99% do dólar frente à moeda brasileira, sendo a menor queda dos últimos 4 meses. Agora, há um consenso que a política tarifária de Trump colocou o mundo em rota de menor crescimento e maior inflação, o que exige dos bancos centrais manter juros altos por mais tempo. Em véspera de super quarta, o mercado se alinha com a probabilidade do Fed manter a taxa de juros inalteradas na decisão de amanhã, visto o cenário de incerteza, o que levou à redução do ritmo de queda dos Treasuries no final da tarde de ontem. Na Europa, o aumento das expectativas de aprovação do plano de gastos fiscais da Alemanha mantinha o apetite por risco em alta. E o anseio também permeia sobre a espera da reunião de política monetária do Banco da Inglaterra na quinta-feira. Outro ponto de atenção foi a confirmação de uma conversa entre o presidente dos Estados Unidos e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, que cooperou para a alta do euro. E o avanço do petróleo por conta dos ataques aéreos americanos que atingiram alvos Houthis no Iêmen no final de semana e geraram promessas de retaliação. Aqui no Brasil, o principal assunto foi o dado de atividade, o IBCBR, considerado o PIB mensalizado, que apenas os economistas não gostam muito, mas é considerado um dado antecedente. Segundo o indicador, a economia brasileira cresceu 0,89% em janeiro, ante dezembro, acima do teto das projeções do mercado, que era de 0,70%. Na comparação anual, o IBCBR avançou 3,58%, superando as estimativas. O índice chegou a 147 pontos, maior marca para janeiro na série histórica. Reforçando aí o que eu venho falando aqui para vocês. Mesmo com os últimos dados de atividade aparentar desaceleração da economia, pode ser um movimento pontual. O IBCBR acima do esperado em janeiro aponta para uma inflação ainda elevada. E por isso o consenso de mercado é que o Copom traga o cumprimento do guidance amanhã, pois olhando para a inflação, os riscos à frente, as incertezas do cenário externo e o hiato do produto ainda positivo, há a necessidade da política monetária se manter restritiva em busca de atrair a inflação para o cenário de estabilidade econômica e não de estagflação. Outro ponto que favoreceu a procura pelos ativos de risco aqui no Brasil foi a sinalização do governo de reajuste zero nos benefícios do Bolsa Família. Afastando a versão a risco pelo lado de uma política fiscal, o aceno vindo de Brasília fez com que os DIs terminassem o dia em baixa. Para hoje, o que baliza os mercados é a expectativa para a agenda da super quarta, que pode reverter parte do resultado positivo via realização de lucros. Até porque a agenda política segue com reunião de Haddad com Hugo Mota e Alcolumbre, presidentes das casas no Congresso, e o ministro da Fazenda afirmou que após haverá anúncio do presidente Lula sobre isenção de IR sobre salários até R$ 5 mil. Mas vamos acompanhar ainda a divulgação de dados que compõem o monitor de inflação, o IGP-10 e o IPC da segunda quadricemana de março. Para o IGP-10, a gente espera uma inflação de 0,42 contra uma projeção do mercado de 0,6 na medição mensal. A PIN regional, que traz dados da indústria.
E lá fora, a agenda fica por conta de dados do setor imobiliário nos Estados Unidos, produção industrial do Fed e o índice de preços importados. Bom, após um dia positivo, é sempre bom ter cautela com possíveis movimentos de repique nos mercados, ok? Vamos acompanhando com aquela sorte de sempre. Bom dia e bons negócios!